Aleluia. Vou falar um negócio para vocês. Deus vai mudando a mensagem assim, na medida que a glória vai descendo, e a única coisa que a gente pode fazer é aceitar o desafio dele. Amém? Deus, ele é perito, especialista em tirar aquilo que é nosso planejamento e colocar os planos dele. Amém? Romanos 12, verso 1 e 2. Eu acho que foi o texto que eu mais preguei durante esse ano. Porém, nenhuma pregação dessa foi igual a outra. O mais interessante é esse. Deus, ele tem os detalhes para ele poder fazer as coisas. Ele move as coisas pelos detalhes. Às vezes nós ficamos preocupados com as coisas grandes, quando na verdade é os detalhes que faz toda a diferença. Entenda que não é engrenagem de uma máquina, um elo de uma corrente faz muita diferença para que todo o funcionamento da máquina esteja perfeito. Às vezes você focou seus olhos em coisas tão grandes nesse ano, mas as pequenas você não fez. E se você não fez as pequenas, entenda que as grandes não vão funcionar. Só que você não foi chamado para mover coisas grandes. Você foi chamado para mover coisas pequenas, porque as coisas grandes que movem é Deus com a força dele. Então faça o seu trabalho, que ele vai fazer o dele. Amém? Romanos 12, verso 1 e 2. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis com o sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que possais experimentar qual seja, repete comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, esse ano você vai ter que experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Só que entenda que na medida que você vai se entregando para Deus, você vai entrando em um nível melhor e maior com a medida. O problema é que às vezes nós nos acostumamos na medida que nós estamos, e nós queremos estacionar ali, porque às vezes as provas conhecidas nós já sabemos passar por elas. E quando nós estamos vivendo uma boa medida, de repente Deus ele nos coloca numa medida agradável, mas não é uma medida agradável para você, é uma medida agradável para Ele. Porque a medida que Ele vai trazer é dele, a medida que Ele vai trazer para você é do céu. Então você tem que aprender a se adaptar aos ambientes e transformar os ambientes que você tem vivido. Você tem que aprender a transformar os ambientes. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Gostaria de falar sobre transformar o ambiente que você vive, que você convive. Eu estou falando de você fazer um ano de 2020 totalmente diferente, com as decisões que você irá tomar antes da meia-noite, as decisões que você vai ter que tomar dentro do teu coração. Entenda, se você estiver convicto, confiante daquilo que Deus ele vai fazer, através de você nada vai te deter, nada te parará. Amém? Então vamos levantar a nossa voz em oração nesse momento. Ore por mim nesse momento, preciso tanto da tua oração. Pode orar, igreja, por favor. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para viver a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para continuar Te amando, Pai. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem nos dado muitas oportunidades, ó Pai. Oportunidades a quais nós não compreendemos, Senhor, mas que nós queremos abraçar, Senhor, mesmo sem entender. Nós queremos viver, Senhor, essas vontades. Nós queremos viver a Tua boa,
a tua agradável e a tua perfeita vontade, ó Pai. Então derrama, Senhor, teu cabode, derrama teu peso de glória aqui, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, beber direto da tua fonte. Nós queremos, ó Pai, sair daqui, Senhor, totalmente convictos, ó Pai. Queremos sair daqui, Senhor, totalmente ligados, conectados ao teu Espírito. Eu quero te ver. Deus, Ele vai te pegar por dentro nessa noite. Podemos assentar. Tem uma medida vinda do céu para você. Entenda. Às vezes as pessoas falam que o culto maravilhoso é aquele culto de ontem à noite. Irmão, como é que foi o culto de ontem à noite? Cara, eu não sei explicar, eu não sei falar. Mas falou sobre o que a palavra, eu nem lembro. Se você só que eu chapei, que eu rodei. Isso está mais para um culto carnal do que um culto espiritual. Entenda, culto bom não é aquele que você sai alegre com um pregador, que você sai alegre com você e convicto das vitórias que vai vir na tua casa e na tua vida. O culto bom é aquele que você sai triste com um pregador e mais triste ainda com você mesmo. Fala, cara, como eu não sou crente, como eu preciso me converter. É aquele culto que você sai da igreja derrubado, você entra num carro assim atordoado. É aquele culto que você vai e volta para sua casa assim com a sua mão na cabeça. Meu Deus, como eu preciso tomar uma decisão, como eu preciso ser uma resposta na minha casa, na minha família. Entenda, avivamento não é a tampa da panela voando, avivamento é o fundo da panela caindo. Entenda, avivamento não é quando você sai daqui alegre, mas quando você sai daqui em pranto, quando você sai daqui chorando, quando você sai daqui com o seu coração dizendo, meu Deus, que é isso que está acontecendo? Realmente eu não sou crente. Eu preciso me converter. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Sabe por que, igreja? Nós estamos tentando convencer a Jesus que nós somos cristãos. O problema é que essa geração está tentando convencer a Jesus que ela pertence a Ele. É por isso que vai chegar naquele grande dia e Jesus vai falar, quem é você? Não, como Jesus? Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai falar assim, para trás, maldito, que eu não te conheço. Para trás, maldito, eu não te conheço. E às vezes é pregado para nós um Jesus tão bobo, um Jesus tão otário, é a palavra certa que eu posso falar. Um Jesus que parece que aceita tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, afinal ele é bonzinho. Entenda, Jesus não é os seus pais que você está acostumado a enganar. Jesus não é as pessoas que estão à sua volta, que você é acostumado a falar coisas agradáveis e eles mais acreditam, não. Porque Jesus, o que move Jesus não é as suas palavras, é as suas reações, é as suas decisões, as decisões que você toma aí dentro. Igreja, foi um ano de chicotada, não quer dizer que agora na última pregação eu vou soltar a rédea e dar aquela mensagem que você vai dizer, ai, o pastor Diogo é tão gente boa, eu gosto tanto de ouvir o pastor Diogo pregando. Não, a palavra que tem que vir aqui hoje é uma palavra que vai te motivar a ser alguém transformado, não alguém que vai motivar você a continuar caminhando sem a cruz. Porque as mensagens que têm sido liberadas hoje nos púlpitos são as mensagens que estão motivando as pessoas a caminhar sem a cruz que Cristo preparou para elas. Tem sido um evangelho fajuto, um evangelho descarado, um evangelho onde que as pessoas podem viver e fazer o que elas querem. Afinal, o que importa é se no último momento eu chamar o nome de Jesus, Ele vai me perdoar. Não, o que vai fazer se você é perdoado ou não é o arrependimento que você tem. Entenda, sabe qual é a diferença de Dimas e Chestas? Quando Dimas reconheceu a grandiosidade de Jesus ali na cruz, quando Dimas sabia quem era Jesus ali, ele estava dizendo, olha, mesmo que eu desça dessa cruz, eu não vou continuar a minha vida sem ti, Jesus.
Eu vou continuar falando e vou começar a falar sobre teu amor aqui na cruz. Vou começar a falar sobre as tuas bondades, a tua misericórdia, a tua promessa para eu ir para o reino. Entenda, você não aceita Jesus quando está no último estágio da sua vida. E se a resposta não, entenda, você vai viver mais 10 anos. Às vezes as pessoas estão nos últimos segundos da vida dela. E fala: Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida porque eu preciso de ti. Na verdade ela está dizendo: eu preciso de ti porque eu não quero ir para o inferno. Aí vem o médico e fala: olha, eu errei o seu diagnóstico aqui, me perdoe, mas você tem pelo menos mais 30 anos de vida se nada acontecer. No outro dia a pessoa fala: que Jesus o quê? Eu vou curtir a minha vida. Então no fundo a pessoa está mostrando que ela nunca quis Jesus, ela quis apenas uma cura ou o céu. E nós temos que querer esse Jesus. Nós temos que se entregar a esse Jesus e nós temos que transformar os ambientes. Nós temos que transformar esses ambientes. Nós temos que entender que quando nós chegamos no lugar, aquele ambiente tem que ser abençoado pelo fato de eu pisar a planta do meu pé naquele lugar e eu ser alguém transformado, eu ser alguém que onde que eu estou, o reino das trevas, ele tem que bater em retirada, ele tem que respeitar, ele tem que entender a autoridade que está sobre mim, que é a autoridade que Jesus me concedeu. Por isso que ele disse: toda autoridade a mim é dada, tanto no céu quanto na terra. Ele diz: sede minhas testemunhas, e eu estarei com vocês. Ou seja, a autoridade não é por causa de você, mas é por causa de Jesus. E se é por causa de Jesus, quer dizer que você vai ser um daqueles que vai ter o benefício de ter autoridade no ambiente que você pisa. Entenda, através de você, essa cidade, esse estado vai ser transformado. Não é porque Deus ele fez um monopólio com a Igreja Batista. Não é porque Deus ele gosta do pastor Diogo, não. É porque se nós tivermos um grupo de pessoas que estamos dando resposta que os outros não querem dar, com certeza Deus vai querer continuar, vai querer caminhar conosco, vai querer estar conosco. Isso não tem preço, igreja. Não tem preço, entenda. Eu vou começar a falar sobre isso aqui agora há pouco. Agora há pouco não, já vou começar a falar. Eu peço que você prepare o teu coração. Eu peço que você prepare a sua alma. Fale para a pessoa que está no seu lado aí: aperta o cinto de segurança aí. Não fuja. Não saia. Porque se você esperar, vai ter um galardão do céu. Vai ter um banquete do céu. E um banquete que o presbítero Maciel também está preparando ali atrás. Sim, tem um churrasco daqui a pouco, aleluia. Mas antes, igreja, precisamos alimentar o nosso espírito. Antes precisamos esmurrar a nossa carne, assim como o apóstolo Paulo ele falava. Então nós precisamos estar entregue a Jesus de tal maneira, de todas as formas possíveis, de todas as formas às vezes até impossível. Você só tem que se entregar a Jesus. Você só tem que estar pronto para que Ele possa, através de você, entenda, vai chegar um momento que vai estar o carro da SAMU pegando alguém para poder levar para o hospital. E antes vai dizer bem assim: olha, por favor, você conhece alguém aí da Igreja Batista? Você conhece? Não precisa ser o pastor, não é qualquer um de lá, porque a unção é muito grande. Traz ele aqui, porque se a gente não vai conseguir chegar no hospital, traz ele aqui para poder orar. Traz ele aqui. Entenda, Deus ele quer dar essa autoridade para você. Deus ele tem anseio por achar alguém assim, a qual ele possa confiar. Alguém que esteja vivendo não apenas a boa vontade de Deus, não apenas a vontade agradável, mas a perfeita. Quando Jesus ele veio à terra, ele começou a viver a boa vontade do Pai. E ele estava ali ainda na sua infância, ensinando para os doutores, ensinando para os mestres, para os sacerdotes. Mas quando ele começou a viver a vontade agradável do Pai, ele começou a pastorear os discípulos. Mas quando ele foi viver a perfeita vontade do Pai, ele teve que ir para uma cruz e morrer lá. Então entenda, na medida que você vai se entregando à vontade do Pai, vai ficando mais difícil para você. Por que fica difícil para você? Porque você vai começar a parar de viver a sua vida para viver a vida de Deus, para viver a vida que Jesus projetou para você. E a Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis que Enoque andou com Deus. Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Entenda, quanto mais você anda com Deus, mais longe de casa você vai ficando. Quanto mais você anda com Deus, mais longe de casa você vai ficando, até o ponto de Deus tomar você para Ele.
Sim, tem uma geração que vai morrer, tem uma geração que já morreu, mas também tem uma geração que não vai precisar passar pela morte, vai ser arrebatada. E eu acredito que nós somos essa geração. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que não se passará outra geração antes que Jesus volte. É nessa geração que Ele vai voltar, é para essa geração que Ele vai voltar. Isso alegra e entristece o meu coração. Por quê? Porque tem pessoas preparadas e pessoas que não querem se preparar, mas nos últimos dias, esses dias que a vontade que nós temos que viver a perfeita, parece que está tão difícil ser cristão. E quando você quer ser cristão, por favor, não queira tomar exemplo de outras pessoas. Não queira tomar exemplo de outros, porque você olha assim, poxa, não vejo ninguém cristão. Quando nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus, nós temos que parar de olhar para pessoas e parar de olhar para a janela e começar a olhar no espelho. Porque o espelho, ele reflete a nossa imagem. O espelho, ele reflete totalmente aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que Deus está aprovando ou não. Eu vou pedir a tua atenção, não conversa agora que você atrapalha o pregador. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos entrar na mensagem, igreja. Vamos entrar na mensagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Ah, Deus, Tu és tão lindo, Pai. Tu és tão belo, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Pai. Daniel 1. Glória a Deus. Pare de esperar uma resposta de Deus. Pare de esperar uma resposta de Deus e comece a dar uma resposta para aquilo que Ele está te pedindo há tanto tempo. Tem vezes que nós estamos, não, eu estou esperando uma resposta de Deus. Para. Deus te fez mais perguntas e te pediu mais coisas do que você tem feito ou fez toda a vida para Ele. Então começa a responder o que Deus está te pedindo, porque Deus não responde perguntas. Deus, Ele responde resposta. Eu gosto demais disso. Toda vez que eu estou assim, Deus, olha, por favor, me dá uma luz, me dá uma resposta. Eu lembro, não, Ele não vai responder, eu que preciso dar uma resposta para Ele. Lá no livro de Abacuque, enquanto Abacuque estava questionando, enquanto Abacuque estava falando, Deus, o que vai ser desse jovem, o que vai ser dos anciões? O Senhor esqueceu de nós, o que está acontecendo? Nós estamos passando esse período de seca, esse período de crise. O Senhor esqueceu de nós. Aí no capítulo 2, quando Abacuque diz, mas todavia eu responderei ao Senhor, eu me prontificarei, me colocarei em cima do monte, eu falarei, eu darei uma resposta. Aí a Bíblia diz que Deus começou a responder a Abacuque. Deus respondeu a Abacuque depois que ele começou a responder o que Deus já tinha falado lá atrás, através da boca dos profetas, através das escrituras. Então entenda, você tem que dar uma resposta através do que Deus está te pedindo primeiro na Bíblia, depois do que Ele está te pedindo através da sua própria oração. Porque a oração não serve para nós convencermos a Deus, mas a oração serve para nós reconhecer quem é que nós somos e qual é a vontade de Deus, se é a boa, se é a agradável, se é a perfeita. Só existem essas três vontades de Deus. Sim, Jesus ir para a cruz foi a vontade perfeita de Deus. O que é que está sendo difícil na sua vida? Me diz. Dê essa resposta para você mesmo. Poxa, está difícil o quê? Se for muito boba a coisa, entenda, você ainda está na boa vontade. Se for mais ou menos, você está na agradável. Se for difícil, você está na perfeita. Então dê uma resposta, ande mais 1 milha, ande mais 2 milhas. Amém. Glória a Deus, aleluia. Verso 1 do capítulo 1 de Daniel diz: no 3º ano do governo de Jeoaquim, o rei de Judá, o rei Nabu, proteja o meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou Jeoaquim, o rei de Judá, a toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Então, para nós começarmos aí, tá bom. Igreja,
Aqui está falando de uma geração. Uma geração que era a menina dos olhos de Deus. A geração que Deus amava. Deus escolheu Israel para ser a nação que ia se destacar entre as outras nações. Deus escolheu Israel para que onde que Israel andasse, o povo admirasse aquela nação. E Deus também escolheu você. Para onde quer que você andar, as pessoas admirar a beleza que você tem através de Cristo Jesus. É uma beleza que as pessoas não conseguem entender. É a alegria que você carrega, é a satisfação e as convicções que você tem em Cristo Jesus. É o poder que você carrega através de você poder colocar a mão em alguém e esse alguém ser liberto, através de você profetizar e isso acontecer, através de você abrir a sua boca e algo ser revelado, porque esse poder ainda é para a nossa geração. O nosso Deus não encolheu a mão, nem tapou a sua boca. Ele apenas procura alguém que possa se colocar na brecha. Eu não estou falando de uma geração que é altamente fanfarrona, uma geração que tem falado coisas que Deus não mandou falar, uma geração que tem dito: eis que eu te digo, assim diz o Senhor dos Exércitos, quando na verdade o Senhor dos Exércitos está falando, está mandando o povo se converter. Tem pregador dizendo que Deus está abençoando, quando na verdade Deus está querendo destruir algumas coisas e algumas vidas, porque Deus quer destruir as vidas que não pertencem a Ele. Quando eu falo destruir a vida, não é matar, mas é a vontade das pessoas. Tem pregadores dizendo: não, mas Deus vai abençoar. Igreja, quantas pregações agora nesse momento está sendo dita assim em igrejas? Olha, Deus mostra que 2020 vai ser um ano diferenciado na tua vida, porque eu já vejo uma porta se abrindo. Deus na verdade está mandando o povo se converta, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia, Deus está mandando o povo falar assim: olha, se arrependa, porque está chegando os dias, as minhas trombetas já estão prestes a ser tocadas. Deus está dizendo bem assim: olha, toma conta da tua vida e começa agora a pregar o meu evangelho, leve o evangelho a sério. Só que isso não atrai pessoas. O que atrai pessoas são promessas. É por isso que a nossa cópia de políticos ali no palácio, nas prefeituras das cidades brasileiras tem tanto corrupto, porque as pessoas elas gostam de promessas. Na verdade, as pessoas não gostam da verdade, elas gostam de promessas. Entenda, às vezes a pessoa está se relacionando com o mau caráter, mas ela não quer enxergar a verdade que aquela pessoa, o mau caráter daquela pessoa é. Ela apenas quer ouvir apenas mais uma promessa: não, eu vou mudar. Ela apenas quer ouvir, mas assim: não, eu vou mudar, foi a última. Entenda, as pessoas elas não gostam da verdade, elas gostam de ser enganadas, porque estão acostumadas a viver um mundo de ilusão, quando na verdade Jesus está chamando as pessoas para Ele é a verdade. Então entenda, pare de ser enganado, pare de viver numa ilusão, para que você seja iludido, para que você tenha uma esperança e comece a vir para a verdade que é Jesus. Pare de querer viver uma ilusão, querer poupar um sofrimento hoje que amanhã vai ser maior. As pessoas na verdade elas preferem viver na mentira porque elas têm medo de um sofrimento, e as pessoas têm que aprender a sofrer. As pessoas têm que aprender a sofrer e dar respostas verdadeiras mediante o sofrimento que elas estão vivendo. Deus, olha, esse sofrimento que está me proporcionando, ele está sendo para moldar o meu caráter, então eu aceito esse sofrimento. Sabe por que as pessoas têm que aprender a lidar com as percas? É o primeiro princípio que eu gostaria de falar nessa noite. Essa geração precisa aprender a lidar com as percas. Entenda, Daniel, ele tinha uma família. Daniel, ele tinha amigos. Daniel, ele tinha sonhos em Jerusalém. Agora Daniel, ele é levado por um eunuco, pelo chefe dos eunucos. Se ele é levado pelo chefe dos eunucos, a probabilidade é de mais de 99% de Daniel ter sido castrado. Porque a Bíblia diz que Daniel era um eunuco, e o eunuco, naquela época, ele era castrado porque ele tinha que cuidar das rainhas, ele tinha que cuidar das princesas e de outras, e os reis não confiavam, então eles castravam. Então entenda, até o sonho de se casar, agora Daniel foi perdido. As vontades que ele tinha, os desejos que ele tinha, agora ele teve que abrir mão. Ele teve que abrir mão dos seus pais, ele teve que abrir mão dos seus irmãos, ele teve que abrir mão de seus amigos e foi levado cativo, aprisionado para a Babilônia.
Só que quando ele chegou na Babilônia, ele tomou uma decisão no coração dele. E é essa decisão que você precisa tomar para que o seu 2020 seja diferente. Você não pode se contaminar com as iguarias desse século. Você não pode se contaminar com as iguarias desse século. Leia comigo versículo 3 e 4, que diz assim: mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxe alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeição física, de boa aparência, inteligente, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Ou seja, Daniel, ele era alguém instruído, ele era alguém estudado, ele era alguém habilidoso. Só que ele ainda era um adolescente, um jovem. Então quando ele foi levado a cativo, andou vários e vários dias acorrentado, até que chegasse na Babilônia. Quando ele chegou ali, ele passou por todas as instruções. Ele passou 3 anos aprendendo o idioma dos caldeus, vários outros idiomas, porque ele iria agora ali servir o rei, ele agora ali iria servir toda aquela geração. Mas ele decidiu algo no coração dele. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se perder. Ele falou: olha, eu estou escravo apenas na minha área física, mas na minha vida espiritual eu ainda pertenço a Deus. Eu ainda pertenço. Você tem que entender que na tua vida espiritual você ainda pertence a Deus. Você tem que entender que o seu espírito pertence só a Deus. Você tem que entender que você precisa ter entregado a sua alma para Jesus. Você tem que aprender a lidar com a perca. Por as pessoas não saberem lidar com as percas, elas ficam escravas. Quantas pessoas que começam a ir para a igreja e entenda, igreja não salva ninguém, certo? Amém? Igreja salva alguém? Não salva. A Bíblia não diz que a salvação vem através da igreja, mas vem através de Cristo. Amém? Mas a Bíblia diz que não é bom ficar sem congregar. Qual é o lugar que você toma a Santa Ceia? É na igreja, amém? E a Bíblia diz que aquele que não toma da Santa Ceia não tem parte com Ele. A igreja não salva, mas a palavra de exortação ajuda você a ser moldado, conviver com outras pessoas difíceis, assim como você também é difícil na vida de algumas pessoas. Ajuda o seu caráter a ser moldado, transformado, mudado. Amém? Igreja, quando nós entendemos isso, e quando nós nos entregamos, falamos: não, eu tenho que aprender a ser alguém moldável, eu tenho que aprender a ser alguém menos difícil para as pessoas. Tem que parar com essa frase: eu nasci assim, já tentei mudar. Sabe por que até hoje você não conseguiu mudar? Porque você está tentando mudar com a força do seu braço. A partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, entenda: se um louco, um maluco, o gadareno, aquele que quebrava correntes, aquele que morava dentro de um cemitério, ele foi transformado e se tornou o primeiro missionário de Jesus. Quem é você para que você não possa ser mudado? Basta você entregar a sua vida na mão dele. Você não tem noção do que ele quer fazer através de você. Entenda, Jesus não quer colocar uma gravatinha bonita e uma Bíblia grande embaixo do seu braço, não. Quem quer fazer isso é a religião. O que Jesus quer fazer é entregar poder para essa geração, é dar poder para essa geração. Na verdade, o poder já está dentro de nós. Na verdade, o poder já está dentro de você. Só falta apenas ser destravado. Como é que destrava isso? Não é buscando, é com renúncias, é com entregas. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas se nós entendermos e se posicionar, entenda, quantas pessoas falam assim: não, agora eu vou viver, eu vou servir a Deus. Aí elas começam a namorar, certo? Começam a namorar, vem bonitinho para a igreja. E eu falo isso por experiência nesses 2 anos que nós estamos aqui.
Pastor, abençoa o nosso namoro, isso e aquilo, aí vai, vem. Termina o namoro, a primeira coisa que faz é sair da igreja. Deus, eu preciso de um trabalho, isso e aquilo, conseguiu o trabalho, está vindo para a igreja, foi demitido, a primeira coisa que faz é sair da igreja. Ou então está desempregado, ou então está empregado, está desempregado, a primeira coisa que faz é vir para a igreja. Estou falando sobre motivações que traz as pessoas a virem à igreja. Amém? Entenda, essa palavra aqui não é para te humilhar. Não. Essa palavra aqui é para te dilacerar. Mas a ideia dessa palavra aqui não é trazer uma acusação sobre você, é trazer uma libertação. Porque a palavra ela serve para libertar, não é para acusar. Vem até você. E vem como? Vem doce. Mas quando desce ao estômago é amargo. É assim que a Bíblia diz que vem a palavra. Aí você decide o que é que você vai fazer. Se você vai vomitar ou vai deixar curar por dentro. Entenda, igreja. Deixa você ser curado por dentro. Deixa Deus te curar por dentro. Por fora é fácil. Por fora basta você falar palavras agradáveis para um grupo de pessoas. Por fora basta você vestir um tipo de roupa que demonstra que você foi transformado. As pessoas te aceitam rápido. Mas às vezes Ele quer pessoas transformadas por dentro. Roupa é importante para Deus? Não, roupa é importante para uma sociedade. Porque às vezes a roupa vai dizer quem você é para a sociedade, não para Deus. Se roupa fosse importante para Deus, Deus não mandava Isaías rasgar na parte das nádegas dele e andar com o bumbum de fora para poder profetizar para a nação de Jerusalém. Mas para a sociedade que você vive, você precisa prestar contas. Amém? É por isso que serve. Roupa não te faz nem mais espiritual nem menos espiritual, mas pode te fazer um ganhador de alma ou um escandalizador de ambientes. Amém? Aleluia. Não sei como é que a gente foi parar aí, mas vamos. E a Bíblia, ela vem nos falando sobre Daniel. Quando ele chegou naquele ambiente, ele foi escolhido por ser inteligente, ele foi escolhido por ser alguém hábil. Ele aprendeu aquelas linguagens. Ele aprendeu tudo que ele tinha que fazer e como ele tinha que fazer. Lembrei onde é que eu estava, aleluia. E quando as pessoas elas não têm aquilo que elas querem, a primeira coisa que elas fazem é: eu vou parar de congregar. Por quê? Deus, já que o Senhor não fez o que eu quero, já que o Senhor não deu a resposta que eu precisava, então eu não vou mais na igreja. Na verdade o problema das pessoas não é com a igreja, é com Deus. Na verdade o problema das pessoas não é com líderes, é com Deus. Fala: Deus, já que o Senhor não está fazendo, então o Senhor vai ser punido, eu não vou mais para a igreja. Aí Deus fala: menino mau. Deus não precisa de você congregando não, meu amigo. Entenda isso. Quem precisa de congregar é você, para que você seja transformado, se você deixar ser transformado. Porque tem pessoas que têm 50 anos de igreja e é uma praga na família, é uma praga no trabalho, não pode ser usado nem como referência. Tem vezes que fala assim: meu Deus do céu, ô pastor, aquele fulano de tal lá da sua igreja? Rapaz, parece ser tão séria lá a igreja, aquele sujeito aí de lá. Eu falei: rapaz, eu não vou lá não. Mas por quê? Aquele cara é de lá. É porque tu é perfeito? Então vamos fazer uma igreja para você, meu amigo. Porque a igreja é lugar de imperfeitos mesmo. A igreja é o lugar onde que às vezes parece que é a curva do rio. Por quê? Sabe por que você está aqui hoje? Tem vezes que você fala assim: eu abandonei tudo, eu deixei tudo para trás. Sabe por que você está aqui hoje? É porque você não deu certo nos outros lugares. Sabe por que você está aqui hoje? É porque você não deu certo nos outros lugares. Aí você resolveu entregar a sua vida para Jesus. Eles falam: não, eu entreguei a minha vida para ti, pai. Eu deixei tudo para trás. Tudo o que, meu amigo? Contabiliza aí o que foi que tu deixou para trás. Tu não deixou nada, é só algo que você gosta de um saudosismo. É que eu era. Agora eu sou universal. Não, entenda, você está aqui porque você não deu certo em mais lugar nenhum. Isso, se você continuasse, entenda, você iria dar errado. Talvez você não estaria nem vivo ou viva.
Eu gosto de meditar. Antes eu meditava sentado lá no quarto ou em algum lugar, ou no monte. Agora eu medito andando de bicicleta. Hoje eu estava andando e olha, meu Deus, minha família está toda reunida na Bahia, os meus amigos. Rapaz, tem hora que eu olho assim e falo, será que valeu a pena ter deixado tudo para trás e estar aqui hoje? Aí eu escutei aquela gargalhada irônica do céu. É porque eu com Jesus é assim. Você deixou tudo o que mesmo para trás? Você abriu mão de que mesmo lá atrás? Eu falei, deixei nada não, né? Na verdade, se eu não tivesse deixado aquilo para trás, eu estava morto hoje, né? Então é melhor continuar contigo, é melhor continuar vivendo a tua perfeita vontade. É melhor eu continuar aqui só chapando contigo e com a minha nova família. Vamos ficar aqui adorando, vamos ficar aqui. Então, igreja, nós gostamos disso. Não, é que eu deixei tudo para trás. Na verdade, eu não sei se valeu a pena. Não, você não deixou nada para trás, entenda isso. Na verdade, você se livrou do que estava te levando para a morte. Então pare de ficar contabilizando, não sei se eu faço ou não faço, e deixa para trás de uma vez por toda e começa a fazer aquilo que Deus Ele quer de você. Comece a fazer aquilo que Deus Ele está pedindo para você. Vou ser bem breve aqui, que daqui a pouco é virada de ano, igreja. Então vou tentar resumir aqui. A segunda coisa que você tem que aprender é abrir mão dos seus desejos. É abrir mão dos seus desejos. Controlar os seus desejos. Lê comigo aí Daniel, verso de número 5 e 8, no capítulo 1 ainda. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significava Daniel, Deus é o meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é o meu socorro. Amém? Entenda, igreja, quando você decide a não se contaminar, às vezes fica difícil. Quando você se decide a nadar contra a correnteza, contra a margem daquilo que está todo mundo nadando, todo mundo descendo a correnteza, está tão fácil, as braçadas são fáceis, as pessoas rapidamente chegam ao destino. E qual destino é esse? Geralmente toda correnteza leva a uma cachoeira. O problema é que a cachoeira tem pedreira, e a pedreira às vezes vai matar a forma que você vai cair. Mas Deus Ele te chama para você nadar contra a correnteza. Deus Ele te chama para você nadar contra aquilo que essa geração está andando. É por isso que significa convenção. Convenção é você converter o seu caminho, é você converter os seus desejos, é você aprender a se controlar, é você aprender a ser alguém entregue, que entregou a vida para Jesus em todas as áreas da sua vida. Qual área da sua vida é a mais difícil de ser entregue na mão de Deus? Você deixa lá 1, 2 semanas, às vezes talvez só 3 dias. Talvez você deixa 6 meses. E aí você vai lá e diz, não deu certo, caiu mais uma vez. Entenda, olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. Os psicólogos e os estudiosos dizem que todo mundo que sofre com um problema há mais de 10 ou 15 anos, é impossível ela vencer esse problema. Ela vai morrer com esse problema. Os psicólogos dizem isso. Então tem irmãos na igreja que vai para o inferno vindo para a igreja, porque ele nunca vai conseguir vencer a guerra e a batalha dele. Amém? Não. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que levantar a nossa voz em oração e chorar por aqueles que acham que está tudo bem. Porque se para eles é impossível na sua vida física, tem que ser através da vida espiritual.
As pessoas estão tentando vencer o físico, o que só pode ser vencido no reino espiritual. As pessoas estão tentando vencer com a força do braço aquilo que só pode ser vencido quando está ajoelhado. Quando o rei proporcionou para Daniel, para Ananias, para Misael, tudo aquilo, Daniel disse: ei, amigos, nós não podemos nos contaminar, porque nós pertencemos a Jesus. Entende? Alguém convicto daquilo que sabe para que foi chamado, independente se está sendo escravo ou não. Ele diz: eu não posso me render aos meus desejos, eu preciso me controlar. É alguém que tem convicção. Daniel, ele podia falar: Deus esqueceu da gente. Misael, Deus esqueceu da gente. Talvez ele pudesse falar com uma mulher de Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Tem pessoas que quando vê as coisas se perdendo, elas abrem mão, elas desistem. Porque na verdade ela não precisava de Deus para algo maior. O que ela precisava de Deus era só para a resposta daquilo que ela precisava naquele momento. E já que não pôde acontecer, aproximadamente 9 anos, meu melhor amigo, ele foi morto. Era alguém muito próximo a mim, alguém muito chegado. Ele chegou em casa, era uma quinta-feira. Ele falou: Diogo, eu preciso conversar com você, cara. Fala. Ele: olha, eu estou sendo ameaçado de morte assim. E você é alguém de Deus, cara, por favor, dá uma palavra. E eu não era, eu era alguém de Deus e me perdi. Aquele dia que ele chegou lá em casa, eu estava para lá de Bagdá. Tinha bebido bastante e eu não tinha nada de Deus para entregar àquele cara. Falei: cara, quem é que está atrás de você? É melhor a gente resolver. Quando você não tem nada de Deus, você vai com a força do seu braço. É melhor a gente resolver. Eu lembro, ele estava com uma bolsinha. Na bolsinha tinha 3 ou 4 revólveres. Ele falou: cara, eu tenho isso aqui, dá pra gente chamar mais quem? Eu falei: pai, segura até sábado, e sábado a gente resolve isso. Era uma quinta-feira. Na sexta-feira ele não aguentou e falou: Diogo, eu vou voltar em Porto Seguro. Nessa época eu estava morando em Ubaitaba. Ele falou: vou voltar em Porto Seguro. Eu falei: cara, não vai, você não pode andar lá. Você não pode ir, espera um pouco que a gente vai resolver, a gente vai dar um jeito nisso. Ele não resistiu, ele foi para Porto Seguro. De sexta-feira à noite, foi a última vez que eu falei com ele, era aproximadamente umas 19 horas. Não, Diogão, aqui tá tranquilo, tá sossegado, cara. Segunda-feira eu tô aí. Vou parar com essa vida aqui, a gente vai abrir uma loja, vou fazer isso, fazer aquilo e vai já. Glória a Deus. A gente dá um jeito e já era. Foi a última vez que eu falei com ele. O nome dele era Ricardo. Mais um pouquinho à noite, outro colega meu liga: Diogo, cara, Ricardo tá andando de moto aqui igual um doido, empinando, e ele tá jurado. Ele liga pra ele, tentei ligar, não consegui mais falar com ele. 2 horas da manhã, a mãe adotiva dele me liga: Diogo, Ricardo estava saindo do trabalho e deram 3 tiros nele. Sempre a mãe é a última a saber, né? Saindo do trabalho, nada. Estava jurado e ele morreu. Na segunda-feira, realmente, ele voltou para a cidade de Ubaitaba, mas voltou dentro de um caixão. E por ele ter voltado dentro de um caixão, eu lembro que eu fui para um culto, era um domingo de manhã. E aquele cara, aquele pregador naquele dia, ele pregou sem massagear o ego. Ele falou sobre a responsabilidade que você tinha com as pessoas que estavam no seu lado. E você ia prestar conta da vida delas. Cara, naquele dia eu chorava ouvindo aquele cara pregando, e ele pregando, falando sobre a verdade. Eu lembro que tinha um jovem lá chamado Rafael. Ele falou: olha, Deus está te dando a última oportunidade, você quer entregar a sua vida? E aquele cara ria, zombando da cara daquele pregador. Hoje Rafael é morto, morreu também em um acidente de moto. Porque Deus, ele dá várias oportunidades, igreja, dá várias oportunidades. Então, quando chegou mais tarde, eu fui carregar aquele caixão, e eu fui naquele caixão, carregando aquele caixão e chorando por dentro, falando: eu preciso dar uma resposta para Deus. Eu preciso dar uma resposta para Deus. Se eu não tivesse me contaminado com o mundo, talvez Ricardo estaria vivo hoje. E eu falava aquilo, falava aquilo. E foi as decisões que eu comecei a tomar de lá para cá,
que fizeram eu estar onde que eu estou hoje. De lá para cá eu já salvei vários outros amigos meus, literalmente. Minha primeira lista de oração que eu fiz numa noite de São João, eu passei 3 dias acordado dentro do seminário. Passava a noite toda orando. Eu falei como eu passava antes, as noites acordado, pulando, dançando, bebendo, me drogando. Agora é hora de eu passar a noite acordado, para dando frutos e brigando no reino espiritual. Entenda, quando você decide a não se contaminar, pessoas podem ser salvas através da sua vida. Então, o evangelho não é sobre você participar de cultos aos domingos, mas é sobre você ser um culto vivo, a qual nós lemos aqui no capítulo 12 de Romanos. É você ser um culto vivo, agradável. É você levar um poder dentro de você. É você carregar esse poder aí dentro e poder liberar sobre a vida das pessoas. Eu lembro alguns anos atrás, o irmão Clodô caiu ali de um telhado, 6 metros de altura, ali em cima na Vila Alfa. Ele estava fazendo o telhado, ele caiu. Eu lembro que pastor, uma vizinha chamou um cara lá da sua igreja lá, caiu. E eu fui lá no PA. Quando eu cheguei, o Clodô, ele estava com a sua cabeça assim na parte da frente, estava afundada literalmente. Quem conhece o irmão Clodô? Clodoaldo? Então ele estava com a sua mente afundada assim na parte do crânio. E o médico do PA já tinha falado que tinha dado traumatismo craniano nele. Quando eu cheguei, a família toda chorando, e eu falei, eu posso entrar, posso orar por ele? Eu lembro quando eu estava dentro daquela sala orando, o Espírito Santo de Deus pegou a minha mão, literalmente. Aquele fogo pegou a minha mão, eu coloquei a minha mão em cima do peito dele. E na medida que eu fui orando e liberando as palavras, dava para ver a cabeça voltando ao lugar, aquele negócio fantástico acontecendo, e eu chorava ali naquele ambiente. Eu lembro que ele falou assim antes de eu começar a orar: pastor, por favor, tem algo apertando a minha cabeça e tira. Foi a hora que eu vi que a cabeça estava afundada. E nós oramos, e quando ele chegou lá no hospital samaritano, o médico falou: não, esse cara aqui não teve nada não, esse cara aqui está bem. Lembram? Eu tenho um testemunho até hoje no meu celular. Se eu não me engano, ele ficou internado 3 ou 5 dias e mandaram ele de volta. E ele estava contando já o testemunho no domingo na igreja. Então entenda, quando você abre mão de algumas coisas, você não sabe o que é que pode acontecer através da sua vida. Você não sabe o que é isso. Isso é algo tão pequeno, através de outros testemunhos que Deus tem colocado em nossa vida. Através da nossa vida, igreja, você não sabe o que Deus ele pode fazer através de você. Eu não estou falando de você apenas participar de uma igreja ou falar aquelas profecias fajutas, não. Eu estou falando de você carregar esse poder aí e liberar na vida das pessoas, liberar na sua casa. Para isso você não pode perder a sua identidade. É a terceira coisa que eu gostaria de falar nessa noite. Amém? Lê comigo aí. Quem está entendendo essa mensagem? Aleluias. O verso 6 e 7 diz assim: entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhe novos nomes. Daniel passou a ser chamado a Beltesazar, que em babilônico significava Bel proteja a sua vida. Ananias denominou-se de Sadraque, o amigo do rei, e Misael foi nomeado de Mesaque, que é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo dos mercúrios. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servindo à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para abster daqueles alimentos. Eu gostaria de falar o terceiro ponto dessa mensagem, o terceiro princípio, que você tem que manter a sua identidade de filho de Deus. Você tem que manter a sua identidade de filho de Deus, independente daquilo que o mundo está nomenclaturando você, independente do vulgo, do apelido que o mundo está te dando. Você não pode perder a sua identidade. Você tem que permanecer dando essa resposta. Ele falou: ei, eu não quero me contaminar. E a Bíblia diz que a partir do verso 9, o eunuco, o rei, resolveu ser bondoso com ele.
Quando Deus observou para Daniel, quando Deus olhou para Ananias, quando Deus olhou para Misael, Deus falou bem assim: ei, tem alguém aqui diferenciado, tem alguém aqui que não quer se contaminar. Se tem alguém que não quer se contaminar, esse é meu representante. Então o reino de Deus começou a ser estabelecido na Babilônia. Entenda, quem tinha o nome de rei era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Então entenda, quando você não perde a sua identidade, a autoridade da cidade está nas suas mãos. Quando você resolve não se contaminar, a autoridade da cidade está com você. Quando você resolve não se contaminar, o poder está com você, e você pode transformar os ambientes. Quando ninguém tem mais resposta dentro da empresa, fala assim: chama fulano. Eu não sei porque ele é formado em que? Engenharia, não sei, mas o cara é inteligente. Quando as pessoas não têm mais jeito no lugar que você está vivendo, olha, as portas se fecharam, mas fulano de tal está trabalhando. Como é que pode? Olha, está todo mundo sem dinheiro, mas fulano de tal está na prosperidade. Sabe por que isso, igreja? Quando Deus entende que você sabe viver tanto na escassez quanto na riqueza. Tem pessoas que sabem viver bem, mas não sabem lidar com as percas. Primeiro princípio. Tem pessoas que não sabem lidar quando está perdendo, a fé dela vai junto com aquilo que ela está perdendo. A dificuldade está crescendo, a circunstância está aumentando. Então ela passa a questionar Deus. Ela passa: por que Deus? Por que está acontecendo comigo? Fulano de tal está todo errado e está funcionando na vida dele. Lembra o Salmo de Asaf, Salmo 73? Asaf fala: olha, eu tenho andado assim, mas ele ali tem vivido todo errado, está bem. Mas Deus vai lá e responde: eles estão bem agora, mas um dia vai ser destruído para sempre. Então você tem que entender a fase que você está passando e dar uma resposta para Deus, não de acordo com a fase, mas de acordo com aquilo que Ele está pedindo de você, de acordo com aquilo que Ele está querendo que você entregue no altar. Já pensou se Deus fala assim: Abraão, eu quero Isaac, Abraão. Aí Abraão fala: meu Deus, ele é o filho da promessa, eu só tenho ele. Se ele morrer, quem é que vai herdar o trono que o Senhor disse que através dele viria o resto da geração? Não, Deus, para Isaac eu não estou preparado para entregar ainda não. Isaac eu não estou preparado para entregar. Espera Isaac crescer mais um pouco, Deus. Aí ele decide se ele vai ser entregue ou não. Abraão, a Bíblia não fala que Abraão questionou, mas a Bíblia diz que Abraão, cedo, logo de manhã, ele caminhou durante 3 dias, levando Isaac para ser sacrificado. Sabe por quê? Nada podia parar o que Abraão ele tinha. Nada podia parar o que Deus tinha através da vida de Abraão. Então Abraão ele estava decidido, ele estava convicto daquilo que Deus tinha pedido para ele. Então enquanto você não tem convicção do que Deus está te pedindo, enquanto você não tiver convicção do que tem que ser entregado, do que tem que ser entregue no altar, você vai continuar negociando. Você vai continuar dizendo para Deus que você não está preparado ainda. Você vai continuar dizendo para Deus que você vai esperar mais um pouco e no momento certo você vai dar a devida resposta. Não, se Deus está te pedindo hoje, Ele sabe que você é capaz de entregar. Se Deus está te pedindo hoje, Ele sabe que é possível você entregar. A diferença é que você não quer entregar aquilo que pode ser entregado. Você não quer entregar aquilo que Ele está pedindo de você. Pergunte para o irmão que está ao seu lado: o que é que Deus está te pedindo? Pergunta para ele: o que é que Deus está te pedindo? Será que é tão difícil assim de você entregar isso que Deus está te pedindo? Entende? Quando você não entregar, sua vida vai ficar paralisada, estabilizada. 2020 não vai ser diferente só porque mudou o número 2, número 1 para o número 2, número 9 para o número 0, não. Amanhã o dia vai amanhecer a mesma coisa. Amanhã a grama não vai amanhecer mais verde, o sol não vai amanhecer mais amarelo, não. Amanhã vai amanhecer a mesma coisa. Os fogos não faz o outro dia ser mais especial. Entenda. O que vai ser diferente é a decisão que você vai tomar agora no teu íntimo. O que vai ser diferente é se você vai se entregar ou não aquilo que Deus está pedindo de você.
Enquanto você ficar lutando, enquanto você ficar guerreando contra Deus, nada vai acontecer. Você tem que entender que você tem que se manter firme na presença de Deus. Um pouquinho mais abaixo aí, lê comigo aí, verso 15 e 16 do capítulo 1. Para nós concluirmos. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designado, e no lugar dessas iguarias do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprouve Deus lhe abençoar com a sabedoria especial e inteligência em toda a cultura e ciências. E Daniel ainda recebera algo mais: sabia interpretar sonhos e visões e de todos os tipos. Entenda, quando você permanece, você resolve, quando você decide no seu ser, você decide permanecer aquilo que Deus ele entregou nas suas mãos. Entenda que Deus ele te dá sabedoria, Deus ele te dá inteligência, e o maior, ele te dá revelações. Ele te dá revelações. É por isso que no capítulo 8 de Romanos a Bíblia diz que a terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. O diabo ele quer te padronizar com o mundo. O inferno ele se levanta dizendo: você merece ser feliz, vai curtir a sua vida. Ele coloca espelhos de pessoas. Você vê, você já foi para uma balada ou foi para alguma festa algum dia da sua vida e foi muito ruim, muito ruim. Você volta para casa triste, talvez alcoolizado, e eu costumo dizer que no desamarrar do sapato, quando você senta ali na cama, bate aquele vazio na alma, não sei, você fala consigo mesmo: eu não quero mais voltar para isso, cansei dessa vida. Aí no outro dia você se encontra com um amigo e diz: oh, você perdeu ontem, foi bacana demais, foi top. Você viu? Mentira, tudo ilusão. Então o diabo ele traz essas ilusões para os jovens, ele traz essa ilusão para as pessoas, essa falsa alegria, ele traz essa falsa felicidade. E as pessoas sentem necessidade: não, porque eu preciso ser feliz, eu preciso curtir a minha vida, eu preciso viver. Igual esses dias uma jovem falou: pastor, não, eu quero voltar para o mundo porque eu estou gastando demais tempo na igreja. Falei, olha, vai lá, tenta ficar bem feliz lá. Se você vê que está muito top, muito legal, você me chama que eu vou junto com você, tá bom? Aí ela se assustou assim: como, pastor? Não, vai, curta bastante. A igreja não presta não, velho. Igreja é cheia de pessoa problemática, fica olhando a sua vida, olhando a sua roupa e falando mal de você pelas costas. Vai curtir, você é jovem mesmo, um domingão, você indo para a igreja, quarta, sexta-feira. Curta bastante, beba, faz o que você quiser, pega geral. Rapaz, ela começou a se escandalizar assim para mim. Esse pastor, eu falei: não, você não queria ouvir isso? Você não queria ouvir isso? Eu falei alguma coisa que você não está vivendo? Falou: não. Falei: seja feliz, bobinha. Aí você volta daqui uns dias, tá? Eu vou começar a te perguntar. Vai passando uns dias, eu não vou ficar te cobrando pra você voltar para a igreja não, tá? Vou te perguntar como é que tá a sua vida. Não minta não, se tiver bom você fala, mas se tiver ruim você não me engana não, tá? Essa semana eu perguntei: tá como? Já posso ir já? Ah, pastor, quero voltar para a igreja, só que agora eu não estou tendo força, quer que eu faça? Meu amigo, entenda, se estar lá no mundo fosse bom, eu continuava lá. Se estar lá no mundo fosse bom, isso aqui estava vazio, entenda. Se estar sendo escravo de Satanás fosse bom, não existia mais igrejas, não existia mais pessoas adorando. Mas se ainda tem um povo adorando, quer dizer que a felicidade maior está aqui. Não por causa da garagem, não por causa da placa, mas sim pelo poder, sim pela comunhão, sim pela glória, sim pelo poder vindouro que está vindo por aí. Não deixe o diabo te dizer onde que você vai ser feliz, porque ele não conhece a felicidade. Na verdade ele conhece a felicidade, mas ele perdeu ela no dia que Deus expulsou ele do céu. Então ele quer que você seja infeliz eternamente também pelas decisões que ele tomou. Então se liberte de toda escravidão.
Se liberte de toda escravidão. Primeira coisa, foi o que eu falei aqui. Aprenda a lidar com as percas. O que passou, passou. Não dá para consertar o que está lá atrás. Pegue o novo de Deus. O que você pode fazer é pedir perdão. Mas daqui para frente é novo. Daqui para frente é novo. Porque você tem tanta convicção que você vai viver mais 10 ou 15, 20 ou 30 anos, que te garante que você vai terminar o 2020 vivo, que te garante que Jesus não vai voltar semana que vem ou hoje ainda, ou daqui a pouco, que te garante que no meio dos fogos Jesus não toque as trombetas e essa igreja aqui fique vazia em nome de Jesus. Igreja, nós precisamos voltar a ter sede disso, anseiar a volta de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.